TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite a todos, estamos iniciando o programa Janela do Céu. Que o Senhor Jesus encha das suas ricas bênçãos espirituais e naturais a todos que nos acompanham nesta noite. Eu estou aqui muito feliz pela nossa convidada de hoje. Já fazia muito tempo que nós estávamos tentando marcar essa entrevista, né? Então hoje, graças a Deus, o Senhor nos proporcionou, né? Porque nada é no nosso tempo, Deus é que sabe todas as coisas. E hoje nós estamos aqui com a nossa irmã Jane Cavalheiro, da cidade de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. Ela já está há mais ou menos 5, 6 anos na casa do Senhor e tem uma grande bênção na sua vida de ter recebido o Senhor Jesus num momento tão interessante da sua vida, e nós queremos conhecer o que o Senhor fez na sua vida, que você possa, em nome de Jesus, abrir o teu coração nesse momento para que nós possamos receber essas palavras, né? Porque às vezes a gente se identifica tanto com o testemunho dos nossos irmãos, dessas experiências subjetivas, como a Jane já compartilhou algumas vezes. Tem pessoas que vêm pela dor, outras pela dor. Então veja bem que Deus, Ele sabe o momento certo para nos resgatar e quando nós estamos com o coração aberto. Tudo bem, Jane? Tudo bem, Lisão. Agora estou falando sobre a história de conhecer Jesus. Começou num período que eu não estava em Cachoeira. Foi necessário, acho que eu saí daqui para que começasse, né, esse amadurecimento espiritual, assim, e a caminhada. Eu até então me dizia católica, porque na verdade eu não congregava aí assim esporadicamente, mas foi numa dessas vezes assim que eu senti assim um falar muito forte do Senhor, porque quando foi feita uma oração, aonde eu olhei e vi Cristo naquela cruz, né? E essa oração ia bem ao contrário daquela imagem, que dizia que Cristo estava sentado à direita de Deus Pai, né? E que Ele viria para nos julgar, todos os vivos e os mortos. E aquilo, assim, causou um questionamento muito grande no meu coração. E quando eu saí de lá, naquela mesma noite, assim, eu coloquei isso para Deus, né? Não sei de que modo mais, que isso já faz muito tempo. Você estava na igreja católica, no caso, e fez uma oração, uma reza lá. E aí aquilo, de repente, despertou no teu coração como que tem aquela imagem de um Jesus crucificado, sendo que na oração dizia que ele estava vivo, isso? Exatamente, sabe? Porque, e eu lembro, assim, que eu estava ajoelhada, né? Porque, e quando eu disse que Jesus, aonde há de vir julgar os vivos e os mortos, e eu olhei para aquela imagem, assim, vi Cristo prostrado na cruz, né? E eu disse, tá, mas se ele está sentado à direita de Deus Pai, por que ele continua na cruz, né? E eu nunca até então, assim, tinha aberto uma Bíblia, né? Porque não tem esse hábito. A gente ia na casa do Pai, mas sem levar, né? Eu não sabia nada praticamente, assim. Sabia da Bíblia, mas não aonde encontrar as palavras. E aí eu saí dali aquele dia mesmo e cheguei em casa com aquele vazio, né? Que é incrível, assim, quando a gente não conhece mesmo Jesus, tu não tem como preencher isso, né? Em lugar algum. E aí naquela noite eu conversando com Deus, eu coloquei numa determinada rádio, onde havia uma ministração de um determinado pastor também, que não é o caso, assim, só que aquilo mexeu comigo. E logo depois disso, também teve outra situação. Então, eu vi, assim, que a hora que eu me dispus, assim, a querer conhecer, Deus já começou, né, a fazer os arranjos, assim. E aí, nesse mesmo período, acho que dali uns 2, 3 dias, a minha filha chegou e disse, mãe, a mãe da minha colega quer vir aqui falar para ti sobre a palavra, sobre a verdade. Eu disse, como assim, Lívia? Ai, mãe, é aquela que tem uma religião, sabe? Eu não gosto das coisas de religião, né? Eu sempre tive muita, assim, reserva com isso, sabe? Não conhecia mesmo a palavra, mas certas religiões eu não tinha o hábito, assim, de frequentar. E aí eu disse, não, então tá, Lívia, diz para ela vir, né? Porque falando a verdade, aí eu fiquei pensando, que estranho, né? Uma pessoa assim, muito tendenciosa, achar que o que é a igreja dela era a verdade, né? Eu disse, mas tudo bem.
E ela foi lá em casa, aí ela chegou e perguntou se eu conhecia a palavra de Deus, né? Que era isso que ela tinha ido lá, que a verdade estava na palavra de Deus, se eu aceitava fazer estudo da Bíblia. E então foi a primeira vez que eu tive isso assim, né? E era de uma congregação das Testemunhas de Jeová. E ali eu comecei, fiz um período, mas logo depois disso eu pedi minha transferência para Cachoeira, que eu fui morar em Agudo, mas eu, como funcionário do Estado, eu poderia pedir para retornar, e eu retornei para Cachoeira. E quando eu cheguei aqui também apareceu, aí eu não fui mais, não senti daí, tinha coisas ali que, não sei, era exatamente a obra de Deus, né? Eu não entendo porquê, mas eu não, mesmo tendo a sede deles em Cachoeira, eu não tive mais uma caminhada com essa denominação. Aí logo depois apareceu uma situação assim onde a minha filha conheceu pessoas que já eram da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? E por meio de uns familiares também, e me convidaram. Então eu comecei a ir em grupos na casa de uma irmã, até foi num período que a igreja ainda estava lá na Júlio, mas lá eu cheguei aí. E ali eu comecei a caminhada com Cristo, né? Onde também descia as águas do batismo, né? Que nascia uma nova criatura. Então, foi assim. Então, desde lá para cá, eu não parei. Claro, não tem aquele crescimento como já devia ter, né? Porque não precisa ter anos na igreja, mas com o que tu já tem, o que tu já pode fazer, né? Mas eu não parei mais. E aquele momento do batismo, o que você sentiu? O que mudou na tua vida a partir do batismo? É uma experiência muito única, né? Logo no início, assim, eu também tive uma certa resistência, porque eu também não conseguia entender, né? Porque como eu vinha da Igreja Católica, para mim aquilo era muito forte, assim, essa ideia de nascer de novo, né? Não conseguia ter aquele desprendimento, assim. Mas logo depois que aconteceu isso, assim, eu também lembro que eu tive uma certa resistência de falar para as pessoas, né? Mas como o batismo é uma decisão pessoal e não cabe a outras pessoas, né? Nem para o meu esposo eu não tinha falado que eu era batizada, que eu tinha me decidido por Cristo, né? Mas também chegou um certo momento, assim, que eu não me recordo, eu falei para ele. Mas aí a gente vê o engano, na verdade, ele nunca falou nada, nem se opôs, mas é uma resistência da gente, né? Então, dali, assim, eu comecei a ver que Cristo começou a crescer dentro de mim. Cada vez que eu ia nos grupos, assim, aquela palavra falava muito forte, principalmente quando falava que Cristo já tinha levado todas as nossas feridas, todas as nossas enfermidades, né? Que no madeiro dele de cruz a gente já tinha sido curado. Então, eu tive, na época, assim, uma experiência muito grande de cura, porque logo de início, assim, né, tem muita, assim, e eu tinha muitas dores nas minhas costas. E quando eu lendo aquela passagem lá em Isaías, eu tive essa experiência. E aí eu recordo, assim, que eu dei um testemunho em relação a isso, e eu me apropriei muito disso, sabe? Até hoje, assim, eu creio verdadeiramente que nós todos somos sarados, em todas as áreas das nossas vidas, né? Quando aparece alguma coisa é porque a gente está em desalinho com a verdade, a gente não está crendo naquilo e não está fazendo valer o que Cristo diz, né? E eu sempre falo isso para as pessoas, assim, ó, que eu conheço e que aceito, né, falar de Jesus. Eu sempre coloco essa verdade, assim, e em que relação também a tu impor a mão, né, numa pessoa que está doente e que por fé aquela pessoa vai ser curada porque tu sabe que não é tu. Então tem muitas coisas assim que depois que eu entendi que a partir daquele momento, por meio da renovação, né, da nova criatura, eu tinha um Deus triuno dentro de mim, né? E isso é de uma grandiosidade que se a gente realmente entender isso, eu já não sou mais eu, né? Então isso assim eu também procuro toda vez que eu tenho oportunidade, assim, de elevar, porque eu creio verdadeiramente nisso, né? Que é isso que me restaura, é isso que me edifica, apesar de todas as falhas, que são muitas, né? Mas eu vejo, assim, que quando a gente clama por isso, né? O Senhor é fiel e justo, assim, para sempre nos ajudar a voltar, né? Para se alinhar conforme Ele deseja conosco. Que bênção, mas como que foi esse momento que você começou a citar essa palavra, Isaías 53, né? Que fala que pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Você começou a
a proclamar essa palavra, falar, a tomar posse? Como que você fazia que você recebeu essa cura? Como eu te disse, assim, quando a gente começa, tu tem muita sede, né? Então eu ia nos cultos, eu ia nos grupos, mas quando eu chegava em casa eu ia para a palavra, né? Então, assim, essa foi uma das primeiras palavras, assim, que o Senhor me dirigiu na Bíblia, né? E aí eu também não entendi, como tem muitas coisas que eu ainda não entendo, aí aquilo assim, eu disse, mas aqui Cristo ainda nem era nascido, né? Como é que já tinha isso? E ali eu reconheci que era de Cristo que aquele profeta estava falando. E aquilo ali começou a trabalhar muito forte em mim, né? Então, desde aquele princípio ali que eu li, e depois assim embaixo tinha uma observação que tu encontra essa mesma palavra lá no Novo Testamento, acho que é em Pedro, 1 Pedro, não recordo. E então aquilo sempre foi trabalhando muito, sabe? E não só na parte da enfermidade, assim, porque eu era muito ansiosa, sabe? E isso também Deus foi me curando, né? E outra palavra, assim, que Ele me trouxe logo quando eu me converti foi lá onde fala de Malaquias 3:10, do dízimo. E porque eu também sempre eu tinha assim um certo receio com relação a igrejas que não eram católicas, que sempre ouvia dizer que pastor só tirava dinheiro, né? Então aquilo assim, quando falaram que essa queria ir lá em casa, eu disse, só pode ser uma coisa assim, né? Já me preparei. E ali eu já vi que não era. E quando o Senhor me revelou, né, aquilo também, eu disse, mas então, isso aqui é uma promessa, e Deus diz, provai-me nisso, se eu não te darei, né, bênçãos sem medida. E aquilo também trabalhou, foi os 2 primeiros, assim, versículos bíblicos que trabalharam muito grande na minha vida. E eu logo comecei a dizimar, sabe? Aí eu perguntei para as pessoas que já estavam com mais tempo, caminhada, o que era, né, o dízimo, o que compunha isso. Aí me explicaram, né, que era 10% sobre os meus ganhos, né, tudo aquilo que entrasse na minha mão. E também tinha oferta, que a oferta era aquilo que tu sentia do coração. A oferta eu ainda tenho, assim, sabe? Não sei te dizer, mas eu oferto para o Senhor até então, é o meu tempo. Eu sempre me dispunho, assim, quando começaram a necessitar de pessoas para ajudar na organização e na manutenção da limpeza do templo, eu senti, porque eu tinha um dia de folga e aí eu ofertei, né? Não que eu não dê oferta, eu sempre, quando eu vou do meu salário, ali no meu próprio dízimo, eu já coloco ela de uma maneira onde já entra oferta, né? Mas é incrível que nessa área, assim, eu tive uma experiência bem, assim, que me constrangeu muito. Foi um período que a gente começou a receber parcelado, porque como eu sou do Estado, né? Nós começamos a receber bem parcelado. E aí eu comecei a razoar com Deus, né? Eu disse, o Senhor está vendo, estou recebendo bem menos, eu não vou conseguir mais ofertar, a dizimar da maneira como eu dizimava. E aí eu comecei, né? Dava bem menos, aquilo assim, e não me constrangeu mais, aquilo já estava natural. E chegou um determinado tempo, assim, que aconteceu um problema onde eu tive um gasto bem maior, sabe? E não sei se isso, assim, é um problema muito grave ainda, porque a parte quando toca na gente, né, foi uma parte, assim, dentária. E aí eu precisei fazer um tratamento, que esse tratamento foi, assim, vamos supor que eu já tinha lesado em termos de dízimo, foi 3 vezes mais, sabe, daquele valor. E aí eu tive, né? Então, ali Deus me mostrou, sabe, o que tinha no meu coração. E a partir dali, aí eu nunca mais, sabe? Eu tenho, assim, sempre pedido para o Senhor, sabe, tocar meu coração em relação a isso, porque agora, de novo, estou passando por problemas, assim, em relação a essa área, mas eu nunca mais, sabe, assim, porque eu sei que a gente não deve só agir por temor, né? Mas a obediência à verdade do Senhor, isso é uma coisa que me toca muito, assim. Aí agora sempre, agora mesmo eu tive bem menos, acho que menos até com salário, supor que eu recebi esse mês, e meu salário é muito mais que isso. Mas eu sempre dou sobre a minha renda bruta, né? Porque seja o que for, o Senhor, é Ele que me guarda, é Ele que me dá todas as coisas, né? É a minha saúde, é o meu trabalho, e Ele, se Ele quiser, Ele me tira tudo. Porque até é uma experiência bem forte que eu estou tendo em relação a isso, porque até então a gente, enquanto funcionário público, partia muito da tal da estabilidade, né? A estabilidade, meu serviço eu fiz por meio de concurso,
que meus direitos adquiridos não perde, não é assim, né? Deus está mostrando fortemente agora, assim, que tudo que eu tenho, nada é meu. Assim como eu tenho, eu posso não ter, né? E a gente perdeu os direitos, a gente tem várias coisas assim que não é o caso, né? Mas, e aí, com toda essa questão, eu me rebelei também. Aí, esse ano eu fiz greve, sabendo que esse é outro também que foi logo trazido para mim em Romanos, né? Que toda autoridade é instituída por Deus, que eu não devo me rebelar, mas eu me rebelei. E aí fiz greve o ano passado e mesmo com aquilo assim meio que incomodada, mas fiz, né? E aí, a partir dali, meu salário, que já estava mexido, ficou muito mais ainda. E eu vejo que é Deus trabalhando, sabe? Como quem dissesse assim, é assim que tu acha que tu não quer esperar em mim, né? Se rebelou contra a autoridade, enquanto que eu devia estar orando por ele, né? Pedindo para que ele viesse governar o nosso estado, assim como todas as outras autoridades, com equidade, com igualdade, com justiça. Não, eu achei resolver com as minhas próprias mãos, né? Até agora meio ralada, assim, mas o Senhor não tem nada a ver com isso, o problema foi eu que criei, então eu tenho sempre dizimado, sabe? Inclusive, agora eu estava com dízimo separado em casa e o banco onde faz o depósito não são os que eu vou, né? E eu saio, não sei ir nesses bancos assim, eu não gosto muito. E logo depois, na mesma noite, no culto, o pastor falou que se a gente não tivesse convívio com ele, nós poderíamos ir no novo templo, né? Para fazer o dízimo. E aí eu fui, fiz, levei. Então eu já vi assim que Deus, ele está pronto, é só tu sinalizar, porque ele não força nada, né? Tudo a gente tem livre-arbítrio. E estava lá, né? Então levei tudo. E logo depois disso o Senhor já me abençoou, sabe? Como me deu uma benção assim muito por uma coisa que eu necessitava, que eu precisava. Então ali mais uma vez eu tive uma experiência, né? Que a gente busca as coisas lá do alto, a gente fica certinha com o Senhor e Ele sabe do que tu necessita. Inclusive, essa benção assim, que o Senhor fez esse arranjo para que essa pessoa me abençoasse, está sendo assim, muito útil, né? Então, eu vejo assim, que a gente só tem que viver por obediência, né? Que o resto é o Senhor que faz. É verdade, Deus tem provado exatamente isso que a irmã Jane compartilhou, que a nossa estabilidade vem do Senhor, né? Que é Ele que garante todas as coisas e não há nenhum sistema, nenhum homem, nem governo, né? Que possa sustentar, que possa amparar, né? Somente Jesus Cristo é aquele que garante todas as coisas, por isso nós precisamos depositar nossa confiança e a nossa fé nele. Mas nós vamos fazer um breve intervalo, nós já voltamos, aguarde. Janela do Céu.